De operário a bilionário. Como foi a história do mentor de Napoleão Hill? Em 1848, um garoto de 13 anos saiu da Escócia em um navio velho, carregando uma mala pequena e um futuro completamente incerto. O nome dele era Andrew Carnegie. Ele não vinha de riqueza. O pai era um tecelão que havia perdido o trabalho quando as máquinas tomaram o lugar dos artesãos. A cidade de Dunfermline, que um dia prosperou, agora afundava na pobreza. A família não partiu por sonho. Partiu porque não tinha mais como sobreviver. Eles cruzaram o Atlântico e desembarcaram em Nova York, uma cidade que parecia maior do que qualquer coisa que Andrew já tinha visto. Navios chegando. Homens gritando. Dinheiro circulando. Mas logo seguiram para Allegheny, na Pensilvânia, onde moravam parentes. Ali, dividiram 2 pequenos quartos sobre uma oficina. Pouco depois, o negócio do pai faliu de novo. Aos 13 anos, Andrew passou a trabalhar em uma fábrica de algodão do amanhecer ao anoitecer, carregando bobinas por um salário miserável. Mas ele tinha algo que quase ninguém ao seu redor possuía: curiosidade. Ele observava quem mandava, quem tomava decisões, quem parecia ter poder. Ele queria entender como o mundo funcionava. Quando conseguiu um emprego como mensageiro em uma companhia de telégrafos, ele não apenas entregava recados. Ele aprendia. Enquanto os outros iam embora, ele ficava observando os operadores. Aprendia os sinais. Memorizava os sons. Em pouco tempo, se tornou o operador mais rápido da cidade. Isso chamou a atenção da Pennsylvania Railroad. Andrew foi contratado e, aos 24 anos, já era superintendente. Salário alto. Prestígio. E estabilidade. Mas ele queria mais. Foi então que seu chefe, Thomas Scott, lhe falou sobre uma oportunidade de investimento. A Adams Express Company estava vendendo ações. Andrew não tinha dinheiro. Sua mãe hipotecou a casa para levantar $500. Foi o primeiro investimento. Os dividendos vieram. Andrew percebeu que dinheiro podia trabalhar para ele. Ele passou a investir em tudo que conectava pessoas e mercadorias. Vagões-leito. Navios a vapor. Ferrovias. Petróleo. Quando o aço passou a se tornar o material do mundo moderno, Carnegie já estava posicionado. Ele criou a Carnegie Steel. Não apenas uma empresa, mas um sistema de produção eficiente, rápido e em larga escala. Enquanto concorrentes desperdiçavam, Carnegie padronizava. Enquanto outros atrasavam, ele automatizava. Em poucas décadas, sua empresa se tornou a maior do planeta. Em 1901, ele vendeu tudo para JP Morgan por $480 milhões. Era uma das maiores transações da história. Andrew Carnegie se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos. Mas o que o diferenciava de outros milionários não era o dinheiro. Era o que ele fazia com ele. Carnegie acreditava que riqueza sem propósito era uma vergonha. Ele escreveu o Evangelho da Riqueza, defendendo que homens ricos são apenas administradores do dinheiro, que deveriam viver com moderação e devolver sua fortuna à sociedade. Ele fez exatamente isso. Construiu mais de 2.500 bibliotecas ao redor do mundo. Criou universidades, museus, fundações científicas e instituições educacionais. Foi assim que Napoleão Hill o conheceu. Não como um empresário comum, mas como um mentor. Carnegie desafiou Hill a estudar os homens mais ricos do mundo e descobrir o que eles tinham em comum. Esse desafio daria origem aos livros de Hill. Mas a história começou com Carnegie. Um garoto pobre que cruzou o oceano, trabalhou em fábricas, aprendeu sozinho, investiu com inteligência e construiu um império. E depois decidiu devolver quase tudo. Andrew Carnegie não queria ser lembrado apenas como bilionário. Queria ser lembrado como alguém que usou riqueza para elevar a humanidade. De operário a bilionário.
E depois de bilionário, a benfeitor do mundo. Essa foi a história real do mentor de Napoleão Hill. Depois que Andrew Carnegie vendeu sua empresa para JP Morgan em 1901, o mundo acreditou que sua história havia terminado. Mas para Carnegie, aquilo era apenas o começo. Enquanto outros milionários se aposentavam para viver em luxo, ele fez algo que confundiu todos. Ele decidiu trabalhar mais do que nunca. Não para ganhar dinheiro, mas para distribuí-lo. Carnegie acreditava em algo radical para sua época. Que homens ricos não deveriam morrer ricos. Que riqueza acumulada sem propósito era uma falha moral. Por isso, ele criou uma estrutura inteira para garantir que seu dinheiro fosse usado de forma inteligente. Em 1911, ele fundou a Carnegie Corporation de Nova York. Seu objetivo era claro: avançar e difundir o conhecimento e a compreensão. Não era caridade comum. Era o que ele chamava de filantropia científica. Cada doação precisava gerar impacto a longo prazo. Educação. Ciência. Paz. Nada de esmolas. Nada de desperdício. Carnegie queria que seu dinheiro continuasse trabalhando para o mundo, assim como trabalhou para ele. Ele acreditava que livros haviam sido o que o tiraram da pobreza. Quando jovem, ele não teve educação formal. Mas um homem chamado Coronel James Anderson abriu sua pequena biblioteca para jovens trabalhadores. Esse gesto mudou a vida de Carnegie. Então ele decidiu devolver isso ao mundo. Construiu mais de 2.500 bibliotecas em cidades pequenas, médias e grandes. Essas bibliotecas se tornaram portas de entrada para milhões de pessoas que nunca teriam acesso ao conhecimento. Mas Carnegie não parou por aí. Ele financiou universidades. Criou museus. Apoiou pesquisas científicas que mudariam a medicina e a tecnologia. Foi assim que recursos ligados a seus fundos ajudaram a impulsionar pesquisas que levaram à descoberta da insulina. Ele também se tornou um dos maiores defensores da paz mundial. Carnegie acreditava que guerras eram uma falha da civilização. Ele financiou o Palácio da Paz em Haia. Criou o Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Apoiou leis internacionais e tribunais para evitar conflitos. Mesmo quando a Primeira Guerra Mundial explodiu, ele não desistiu da ideia de um mundo sem guerra. Ele morreu em 1919, frustrado por não ter visto a paz que tanto buscou. Mas deixou algo muito maior. Instituições que ainda existem. Fundos que ainda financiam educação. Bibliotecas que ainda abrem portas. E foi essa visão que chamou a atenção de Napoleão Hill. Hill não encontrou em Carnegie apenas um bilionário. Encontrou um homem que havia entendido algo profundo. Que riqueza só tem valor quando cria mais riqueza humana. Foi por isso que Carnegie desafiou Hill a estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo. Não para aprender como ganhar dinheiro, mas para entender como pensar, decidir e agir como eles. Esse desafio mudaria a história do desenvolvimento pessoal. Mas tudo começou com um garoto pobre, filho de um tecelão falido, que cruzou o oceano e se recusou a aceitar um destino pequeno. De operário a bilionário. E de bilionário a arquiteto de um legado que ainda molda o mundo.